pedir para a senhora puxar um pouquinho mais próximo, senhora. Então, nessa ação penal 508, 33, 60, 51, depoimento da senhora Avenina Velosa da Fonseca, é isso? Senhora Avenina, a senhora foi chamada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir a senhora, por força de lei, que se a senhora mentir, se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. As perguntas da acusação? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Você poderia relatar quais as funções, cargos exercidos pela senhora na Petrobras? Eu entrei na Petrobras como geóloga, na área de exploração e produção. Depois trabalhei na Gaspetro como gerente do setor de gerenciamento de contratos, gerente de faturamento, na área de gás e energia, gerente da central de supervisão. Depois, já na área de abastecimento, como assistente do diretor Paulo Roberto Costa, gerente de planejamento da área do abastecimento corporativo, gerente executiva da área do abastecimento corporativo. Depois, já em Singapura, eu fiquei um período como gerente de uma empresa para exportação de álcool. Depois, eu fui gerente da Petrobras Singapura, que é uma empresa de trading. E agora eu sou geóloga sênior. Na diretoria de abastecimento foi a partir de que ano? 2004. A senhora entrou logo que o Dr. Paulo Roberto entrou também? Exatamente. Tá. A senhora nessas funções na diretoria de abastecimento, a senhora participou das licitações da Petrobras a partir de então, relacionadas a refinarias? Não, eu nunca participei das licitações. A minha atribuição, como assistente, eu era assessorar, e foi no momento em que a gente estava trabalhando na reestruturação dos processos da área. Depois, como gerente do abastecimento na área de planejamento, eu trabalhava na gestão do portfólio, na avaliação econômica. E depois, como gerente executiva, eu era responsável pelo acompanhamento orçamentário e pela avaliação econômica dos projetos. Tá. Será que a senhora pode, então, explicar essa divisão de atribuições entre diretoria de abastecimento e diretoria de serviços no que se refere a essas obras? Claro. A diretoria de serviços, através da gerência executiva de engenharia, que a época que eu era gerente executiva do abastecimento corporativo era ocupada pelo Pedro Barusco, ela é responsável pelo todo o processo de licitação, desde a seleção de fornecedores, edital, seleção, negociação, acompanhamento das obras, aditivos, enfim, todo o contato externo era da responsabilidade da área de engenharia. E a minha responsabilidade, como eu disse, era o acompanhamento orçamentário e avaliação econômica dos projetos. E o meu contato era mais para dentro da Petrobras, com as áreas que prestavam assessoria nesse processo. Mas especificamente em relação à diretoria de abastecimento, o que ela fazia nessas obras? Era ela quem solicitava as obras? Ela era quem previa? Normalmente, em toda a Petrobras, quando qualquer área de negócio, a gente tem um projeto. Por exemplo, naquela época, havia uma demanda alta, uma deficiência de produtos. Então, a área ela identificava uma oportunidade e, a partir daí, esse projeto nascia. Agora, a responsabilidade era para a identificação da necessidade de se fazer um revamp, adequar uma unidade, ou, eventualmente, nesse caso, a construção da refinaria. Tá, então, a decisão sobre construir ou não construir é do colegiado, da diretoria colegiado. A da proposta Petrobras. da diretoria de abastecimento, é isso? A proposta ela vem da diretoria de abastecimento com assessoramento das áreas corporativas que dão os pareceres em relação a ser favorável ou não ser favorável em relação àquele projeto. Qual área faz os estudos de viabilidade econômica? A área do abastecimento corporativo, que na época eu era a titular, eu era gerente executiva, mas esses estudos eles são feitos seguindo uma metodologia definida pela estratégia. Na área tinha uma gerência executiva de estratégia, que era ligada ao presidente, e a estimativa de custos
o investimento, para se calcular essa avaliação econômica, era dado pela engenharia. Tá. Depoimento que a senhora prestou anteriormente na própria comissão da Petrobras, a senhora menciona irregularidades que teriam sido identificadas em obras de refinarias. A senhora poderia relatar essas irregularidades? Na verdade, o que se identificou, a principal irregularidade, assim, anomalia na Renest, né, no caso da Renest, foi a escalada de preços. É um projeto que, na identificação de oportunidade, ele foi orçado em 2,4 bilhões de dólares. Ele chegou numa fase de execução aí a 17 bilhões de dólares. Ele, no começo, na identificação de necessidade, com investimento de 2,4, ele apresentou um retorno positivo, de 210 milhões. Aí, já na fase conceitual, que a gente fala de fase 2, o investimento em torno de 4 bilhões de dólares, ele ainda tinha uma rentabilidade positiva de 1,7 bilhões. Já na fase 3, que é uma fase de básico, ele tinha um investimento em torno de 13,4 bilhões, mas ele não tinha rentabilidade. Era menos 1,9 bilhões, alguma coisa assim. E na fase 4, 17 bilhões de dólares, com menos 3 bilhões de rentabilidade negativa. Então, essa irregularidade, essa escalada de preços chamou muita atenção na época. Tá, então vamos por partes. Esse primeiro estudo de 2,4 bilhões, ele em si continha alguma irregularidade? Não, ele existia aí um estudo do mercado, foi feito por uma consultoria internacional, onde se identificou se fez estudo de mercado, qual era a necessidade dos produtos que havia aqui, o que estava acontecendo no mundo em termos de construção, de refinaria, de fornecimento. Então, foi um estudo completo, bastante amplo, e que apontava para a necessidade realmente de se ter mais produto produzido no Brasil. A rentabilidade era viável. E ele já na próxima fase houve uma ampliação desse... Na próxima fase ainda continuou viável, que foi a fase do conceitual. Essa fase seria mais completa em termos de informações? Um pouco mais completa. Uma foi em 2005, setembro de 2005, que foi a fase do conceitual, e já a fase do projeto, a identificação de necessidade, já foi em setembro de 2005, e o conceitual foi em dezembro de 2006. A senhora via algum problema nesse estudo que foi feito na fase conceitual em dezembro de 2006? Não havia problema. A próxima fase que a senhora já aí já é uma fase de projeto básico, foi uma fase mais extensa. Aí realmente começaram a surgir alguns problemas. Tá, o que foi essa fase, quando foi? A fase, ela foi aprovada, foi de dezembro de 2006. Ela foi aprovada já em novembro de 2009. Para que depois dessa fase entraria já numa fase de execução. E aí já houve um salto para quanto? Desculpa. Saiu de 4,0 alguma coisa assim para 13,4 bilhões o investimento. Tá. E aí a senhora disse que já havia uma previsão de rentabilidade negativa, é isso? Exatamente. Tá. Havia alguma justificativa para ser aprovado o projeto com a previsão de rentabilidade negativa? Olha, qual era a justificativa? Quando houve essa escalada, foram feitas várias análises. São variáveis técnicas que eram comuns, que já aconteciam em alguns projetos simultaneamente ou separadas, tais como a variação cambial, a questão de mudança de escopo. Teria também uma questão aí já não para os outros projetos, mas o sistema de acompanhamento da execução desse projeto. O sistema que calculava as estimativas de preço desse projeto. Houve aí um estudo feito internacional, onde um equipamento, ele lá fora custava 4 vezes mais do que lá fora. Então, isso aí
foi uma coisa que chamou atenção. E havia uma parte dessa diferença que realmente a gente não conseguia explicar. Tá. Dentro desse contexto técnico. Tá. Mas o que eu queria saber é o seguinte, diante desse cenário e da previsão de rentabilidade negativa, sua visão interna da companhia, havia uma justificativa para levar adiante esse projeto da refinaria? Não. A senhora, houve uma justificativa formalizada internamente ou não formalizada? Não. Todas as vezes que foram levadas ao conhecimento do diretor e da diretoria, a orientação foi de prosseguir com o projeto. Tá. O que foi levado ao conhecimento do diretor e diretoria? E que diretor, então? O diretor que era subordinado a Paulo Roberto Costa, a diretoria eram os diretores e o presidente. Teve vários eventos que aconteceram durante esse projeto, mas assim, a viabilidade econômica dentro de cada processo que foi apresentado, no caso das licitações, que eram conduzidas pela engenharia, isso era informado para o diretor e quando estava no nível da diretoria a aprovação, também no documento que era encaminhado, também era dado conhecimento à diretoria. Tá. Esses dados que demonstravam que a rentabilidade negativa, o empreendimento não era economicamente viável, eles foram encaminhados por escrito? Por escrito, são documentos formais. Além de reuniões, de e-mails, de notas, tem um documento, a gente chama de DIP, documento interno Petrobras. Uhum. Esse documento, ele circula e até para decisão da diretoria é necessário submeter esse documento ao diretor, que se de acordo submete à diretoria, eles são documentos formais, rastreáveis, ficam no sistema. Houve algum pedido, uma solicitação para que esses dados fossem de alguma forma maquiados? Que eles não ficassem tão claros, sim, houve. Como é que foi? Como foi esse episódio? Foi passado... que no documento que era encaminhado, nos documentos que eram encaminhados para a diretoria, onde havia algum pedido, alguma solicitação de aprovação para a licitação, esse documento ele tem duas... a área de negócio tem a responsabilidade de verificar se aquela licitação está prevista no orçamento e se aquele investimento continua rentável. E vem todo um processo que é conduzido pela engenharia, indicando ali as empresas, indicando a necessidade, etc. Então, dentro das minhas atribuições, a gente informava a diretoria nesses documentos que a rentabilidade era negativa. E havia num certo momento que houve um certo desconforto e o secretário da diretoria, que tinha uma secretaria, né, da diretoria, ele começou a discutir isso com o assistente Francisco Paes, que é assistente do diretor Paulo Roberto Costa, e havia um pedido realmente de não se explicitar esses valores. Pedido a partir de quem? Para mim, isso veio através do assistente Francisco Paes. Do assistente Francisco Paes, tá. Mas eu entendi, veio através dele, mas veio dele? Não, havia um e-mail, uma troca de e-mails entre ele e o secretário da diretoria, onde ele falava da redação do documento, e depois houve um despacho dele para mim falando sobre isso. E também ele foi na minha sala várias vezes para discutir esse assunto. Mas ele falou que ele seguia a ordem de alguém ou ele estava por conta? Não estava por conta, ele estava seguindo a ordem do diretor Paulo Roberto Costa. Gostaria de detalhar, que a senhora detalhasse um pouco mais. Então, a gente chegou só àquela terceira fase do empreendimento da Renest. Posteriormente, o preço ainda foi elevado mais uma ou duas vezes, não é isso? A senhora falou, acho que 5 fases no total. O que levou a esse aumento de preços? E, assim, mais detalhadamente, que a senhora já falou de forma mais genérica, e se isso poderia ter sido evitado com o quê?
Na verdade, quando eu fiquei na diretoria, como gerente executiva do abastecimento corporativo, até outubro de 2009. A fase 3 foi aprovada em novembro de 2009. Mas em julho, além dos vários documentos, notas e DIPs encaminhados ao diretor Paulo Roberto Costa, além dos documentos encaminhados para a diretoria, onde a gente apresentava a rentabilidade negativa desse projeto, foi feita uma apresentação para a diretoria, onde era mostrado que existia realmente uma escalada de preços e que havia uma dificuldade dentro das variáveis técnicas de se compreender o que estava acontecendo. Isso foi em julho. Em outubro, no início de outubro, nós recebemos a informação que o sistema que fazia a estimativa de preços, tanto para as licitações como para as avaliações econômicas, que eles têm o nome de Ícaros, que ele havia problemas na calibração desse sistema. E eu saí no dia 26 de outubro. Então, quando foi apresentado esse projeto, em julho, para a diretoria, ele tinha uma rentabilidade negativa em torno de menos 2 bilhões. Naquele momento, já haviam sido gastos 440 milhões aproximadamente, e comprometidos acho que 1,5. Se houvesse a decisão de parar o projeto, a gente poderia aí ter um custo afundado com certeza de 440, talvez se conseguisse negociar alguma coisa em torno de 1,5, porque era compromissado, mas no máximo 2 bilhões de dólares. Isso em julho. Mas a decisão não foi essa. Então, eu saí justamente num momento de muito desgaste em relação à aprovação dessa fase, porque aí começaria a execução da refinaria, propriamente dita, e praticamente um mês depois que eu saí, esse projeto foi aprovado. Essa fase foi aprovada. Aí começou a fase 4, que é a de execução. Eu saí e fui para Singapura, então eu passei a não ter mais contato nenhum com o negócio. Aí eu não consigo realmente explicar o que aconteceu a partir dessa data. Tá. No outro depoimento, a senhora mencionou que a forma de contratação em geral das obras da refinaria tinha alguns problemas. A exemplo da cláusula de single point responsibility. E se a senhora puder explicar primeiro essa cláusula, enquanto eu localizo aqui o... Tá, o que acontece é que havia mais de 30 anos que a Petrobras não fazia uma obra desse porte, não se construiu uma refinaria. Então, o modelo de contratual antigo, ele, de acordo assim, com o que as outras empresas, a Shell, todo mundo construía, ele não era um modelo que era compatível com obra desse porte. E o que foi feito foi coordenado pelo gerente do jurídico, o Fernando Sá, que tinha bastante experiência nessa área. A gente foi tentado uma negociação para se adotar um modelo num padrão internacional, onde a gente atribuísse responsabilidade dentro de um consórcio para uma única empresa e que a gente tivesse uma sequência de eventos que seriam assumidos pelas empresas para que aquilo fosse realizado, para que um projeto não interferisse no outro. É o que a gente chama de marcos improrrogáveis. Além disso, tinha outras cláusulas, mas eu coloco essas duas como sendo as mais relevantes. Uma vez que você não tem definido a sequência de eventos e você tem mais de um fornecedor trabalhando num projeto desse porte, a interferência vai acontecer. E você, acontecendo a interferência, você não tinha como atribuir, não tinha um interlocutor para você atribuir essa responsabilidade. E com isso geram-se as discussões, os atrasos, os aditivos e etc. Era isso o teor daquele projeto que a senhora se referiu, de que foi apresentado um projeto para a diretoria? Foi feita uma apresentação para o... Eu me recordo bem do presidente Gabriele, do diretor de serviços, na época o Duque, Paulo Roberto, e tinha um gerente do jurídico, o Fernando de Castro Sá.
eu me recordo que teve uma apresentação onde todo esse assunto foi debatido, foi apresentado. A motivação que foi, até que quando nós começamos a estudar, a ver o que acontecia nas obras passadas, isso foi em 2007, foi logo quando o projeto realmente ele começou, é que a gente atuava bem em algumas fases, tinha um estudo que demonstrava isso, nas fases de planejamento, mas na hora que chegava na execução, as obras que a gente tinha nas outras refinarias, que são obras menores, elas mostravam que a gente tinha um aumento de prazo e um aumento de custo. Qual que seria o prejuízo para a Petrobras em adotar esse modelo de contratação, essas cláusulas a que a senhora se referiu? Haveria algum possível prejuízo para a Petrobras? Como os riscos antes eram assumidos completamente pela Petrobras, uma vez que a responsabilidade do contrato antigo, ele trazia tudo para a Petrobras, no primeiro momento, a proposta ela poderia ser maior do que sem risco nenhum. Mas o que não quer dizer que isso seria o superfaturamento. Seria talvez alguma coisa que a indústria aí não estivesse acostumada e realmente pudesse, num primeiro momento, elevar o preço. Mas ele não traria prejuízo nenhum para a Petrobras, porque ela teria o controle, ela estaria realmente fazendo uma gestão efetiva do projeto. Se você tem que me entregar a base, estou construindo uma casa, se você tem que entregar a base naquela data, o telhado vai vir depois, com certeza. Se você não tem data estabelecida para a base, você não sabe quando você vai colocar o telhado. Então, você não faz a gestão do projeto. Tá, isso houve alguma justificativa para isso não ser aceito? Não houve justificativa. Tá. O que foi feito foi um documento do diretor Duque, à época, onde, pouco depois dessa apresentação, ele tomou para a área de serviços a execução e o cronograma, mandou que fosse acompanhado, e depois o diretor Paulo Roberto Costa mandou o e-mail endossando o que o Duque tinha colocado. A senhora verificou alguma interferência das empresas com potencial de serem contratadas, com interesse de serem contratadas pela Petrobras nessa decisão? Olha, eu não verifiquei, não tinha esse contato externo. A única coisa, o único episódio que aconteceu foi que esse gerente, Fernando de Castro Sá, que trabalhava mais diretamente nessa área, ele venha reclamando dessas interferências e foi gerando um certo constrangimento e uma certa desconfiança, até ele me falar que levou conhecimento do gerente executivo da Petrobras, o Newton Maia, que solicitou dele a comprovação através da elaboração de um dossiê. Quando ele apresentou o dossiê, ele foi afastado da função. E, a partir daí, ele foi feita uma sindicância e culminou na saída dele da área jurídica da Petrobras. Mas, que interferência? Na época, ele falava que interesses da Petrobras estariam sendo contrariados para atendimento dos pleitos da associação, da ABEM. Da ABEM? Tá. Quem estaria contrariando seriam os diretores, é isso? As reuniões aconteciam entre as áreas jurídicas da ABEM e a área jurídica da Petrobras. Tá. O que é a ABEM? É a Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Quem são as empresas integrantes? Geralmente são as grandes, né? Empreiteiras, Galvão Engenharia, Camargo, Queiroz. Tá. A senhora considera que houve algum tipo de... nesse episódio da remoção do Fernando de Castro Sá, a senhora considera que isso tem alguma relação com esse questionamento que ele fez? Eu não tenho dúvida. Uma vez que você entrega um dossiê que foi solicitado pelo seu superior e ele não se dá o trabalho de discutir, de analisar, e a única informação que é prestada saia, eu acho que não tem outra. O Fernando de Castro Sá era... gerente jurídico, porque a área jurídica da Petrobras, ela é dividida em gerências por área de negócio.
Então, tinha uma área de negócio que atendia o abastecimento e ele era o gerente dessa área de negócio, do jurídico. Então, ele era o gerente jurídico do abastecimento. Exato. E nessas licitações havia uma participação dessa gerência? Não, foi solicitado quando se percebeu que o modelo de contrato não foi o modelo adotado e que a área não conseguia acompanhar esse processo e que a escalada estava acontecendo. Foi feita uma solicitação nossa para que se incluísse um advogado da área do abastecimento nas comissões de licitação e o gerente executivo, Newton Maia, recusou. Foi dada alguma justificativa ou não? Segundo ele, quem prestava assessoria para esse processo, uma vez que ele era da responsabilidade da engenharia, que era da área de serviço, seria o jurídico, gerente do jurídico da área de serviços. Tá. A senhora conhecia o que o jurídico da área de serviços fazia em relação a essas licitações? Eram apresentados questionamentos paralelos aos que a diretoria de abastecimento, o jurídico da diretoria de abastecimento apresentava? Com certeza, mas eu realmente não tinha contato. Eu tive contato uma única vez, que eu recebi a cópia de um parecer do jurídico da área de serviço sem eu ter solicitado. Mas assim, rotineiramente não. A senhora mencionou o Ícaros, não foi? O que era isso? Era